Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um super conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários e hoje trazendo a notícia sobre o GARI 11. Por quê? O GARI 11 ele possuía 5 imóveis, ele acabou vendendo desses imóveis, ficando com 4. Depois ele fez uma emissão de cotas no intuito de adquirir novos imóveis. E a partir dessa aquisição, ele conseguiu aí fechar mais de 20 imóveis. Mas depois que ele adquiriu esses imóveis, ele já recebeu proposta de compra, né? Ou seja, vender um desses imóveis que já foi vendido. E agora ele recebe a proposta para vender um segundo imóvel, certo? Trazer aqui o que a gestora nos passou, né, através de fato relevante. O que é que ele traz aqui? O BRF, né, que é uma das maiores grupos aí do segmento de frios, né, de carne. Visa é um centro de distribuição refrigerado com aproximadamente 30.700 metros quadrados e faz parte de um complexo industrial que é o BRF-SA, né, famoso aí da Friboi, né? O galpão também faz parte dos 3 principais centros de distribuição que atende sua malha logística de produtos refrigerados, ou seja, o que estão querendo comprar do GARI 11 não é qualquer tipo de imóvel, não. É o BRF, que ele, junto com outros 2 centros de distribuição, fazem parte do pilar do centro de distribuição dos produtos da BRF, que é uma das maiores do Brasil, né? O que nós temos aqui? A proposta apresentada pelo proponente, ou seja, o comprador, traz um valor de aquisição na casa de 233.442.170 a serem pagos em 2 parcelas, sendo a primeira no valor de 55%, né? E o restante, que seria o saldo, 24 meses contado do pagamento da primeira parcela, certo? Dando prosseguimento. Caso a transação seja consumada, de acordo com as premissas, os valores e termos de condições comerciais apresentada pelo proponente, que é o comprador, a operação ensejará a redução de aproximadamente 145 milhões de passivo do fundo devido à quitação da dívida atrelada ao BRF Visa. Isso gerará um lucro bruto estimado total de aproximadamente 67 milhões, ou seja, que significaria 53 centavos por cota do fundo, considerando as cotas do fundo atualmente emitidas. A efetivação da transação traria uma taxa de retorno interno bem grande, de aproximadamente 27% ao ano, o que equivale a uma taxa de IPCA mais 20,42%, né? Ou 250% do CDI no período. Referido valor é uma estimativa sujeito a alterações e não apresenta e nem deve ser considerado como uma promessa ou garantia de distribuição, certo? Então, bora lá para a gente começar a entender. Esse pagamento envolveria quitações de dívidas que existe atrelada ao BRF, seria quitado, ficaria tudo ok. Isso significaria uma taxa de retorno interno de 27%, que equivaleria IPCA mais 20,42%, ou um CDI na casa de 250%. Quando nós vemos esse valor, a gente celebra.
a gente comemora, a gente diz aonde é que está o papel aí para assinar. Por quê? Um caixa de 53 centavos, todas as dívidas quitadas, taxa de retorno interno de 27%, IPCA mais 20,42% e CDI de 250. Então você vai ouvir muita gente o quê? Vamos lá fazer uma festa, agora vamos lá refletir, pensar agora com os neurônios, né? Que a gente não pode ser levado com emoção, porque a gente está lidando com dinheiro. Primeiramente, essa taxa de retorno interno de 27% não é porque o Gary 11 está vendendo um imóvel que ele acabou de adquirir. Não, ele adquiriu o quê? GPA, que é Grupo Pão de Açúcar, e ele adquiriu o quê? Grupo Mix Mateus. O BRF é um dos imóveis mais antigos da carteira, seguro e que não deu problema mesmo nos momentos difíceis. E está passando ele para frente com a taxa de retorno interno de 27%. É uma taxa interessante? É, mas está passando para frente um imóvel muito bom, um imóvel que foi o pilar da carteira por muitos anos, que eram os dois imóveis da BRF. Certo? Outro ponto, IPCA mais 20,42 é a taxa. Esse IPCA mais 20,42 é levando em consideração a inflação de hoje. Só que a inflação de hoje ela vai subir. Está levando em consideração o CDI? Está levando em consideração 250% do CDI de hoje. Mas o CDI está subindo. A Selic está subindo. E qual é o problema? Ele vai receber esse dinheiro numa pequena parcela, depois em outras parcelas. Em que cenário? Cenário de Selic subindo. Em cenário de Selic subindo, a economia fica mais aquecida para a compra de imóveis ou desaquece a compra de imóveis porque a taxa de juros fica muito alta. Então a grande pergunta é: os benefícios da venda? Bacana. Agora a grande pergunta que eles não colocaram aqui é o que é que eles vão fazer com esse dinheiro que vai entrar essa primeira parcela e com as parcelas seguintes. Não adianta nada receber esse dinheiro sem saber o que vai fazer, ou seja, qual é o próximo horizonte. Porque nós não estamos no cenário de taxa de juro controlado, de Selic controlada, nós estamos no cenário de inflação subindo e Selic subindo. A grande pergunta que não foi respondida, e por isso que eu não estou celebrando essa notícia, a venda ela é muito bonita. Mas quem trabalha com fundo imobiliário não pode pensar na venda. Tem que pensar o quê? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro quando eu receber? Porque a possibilidade de vender, ela já é certa. Tem um comprador, ele está disposto a pagar. Mas a pergunta é, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar títulos da dívida pública e transformar em renda fixa? Eu vou comprar um imóvel agora que eu estou de olho, mas que imóvel? Então, eles não dizem o que é que eles vão fazer com esse dinheiro. Então, eu não sei se é uma boa notícia ou se é uma ruim notícia. Que todo mundo dizendo, uma boa notícia, vendeu um imóvel, né? Vendeu um imóvel aí na casa de 273 milhões, vai receber uma parcela de 145 milhões, isso dá para o fundo e para cada investidor 53 centavos, taxa de retorno interno de 27%, IPCA mais 20,42%, CDI 250%, beleza, e daí? Você não vai receber esse dinheiro para gastar, você vai receber esse dinheiro e ele precisa ser reinvestido, esse dinheiro não pode ficar parado.
Se ele ficar parado num cenário de Selic subindo, inflação subindo, esse dinheiro aí vai virar pó, né? Imagina a subida da inflação e a subida da taxa Selic no dinheiro nessa escala de 273 milhões, né? Imagina o impacto da inflação corroendo esse dinheiro. Vai corroer esse dinheiro na casa dos 100 mil, 200 mil. Então, vai ser muito dinheiro perdido com esse dinheiro parado. Então, acho que muito mais importante do que vender é o fundo imobiliário, o grupo da Ecoval, junto com o guarda gestora, dizer o que é que eles vão fazer com esse dinheiro. Por quê? Porque o fundo não estava desesperado para vender. Cotação na casa de R$ 9,05, dividendo acima da média, 11,43, ainda descontado, liquidez de 5,97 milhões, se valorizou 10,23 no cenário em que os fundos de tijolos estão caindo, né? Tem uma taxa de administração que bate o teto de 1%, tem mais de 260 mil cotistas, tem um valor patrimonial de R$ 9,01, seu último dividendo 9 centavos, muito bom, tem mais de 125 milhões de cotas, seu patrimônio atingiu recentemente 1,15 bilhão, né? Quando comparado à inflação, todos os seus indicadores estão verde, ou seja, baixa inflação nos últimos 2 anos, nos últimos 3 meses, e agora está batendo inflação 0,89, ou seja, não está desesperado para vender. O dividendo atual 11,43, o dividendo dos últimos 5 anos 12,91, né? Distribui os dividendos regularmente e um desses imóveis era justamente o BRF, muito seguro. Vai comprar um imóvel tão seguro quanto era o BRF, né? Vai perdendo aí para o CDI nos últimos 2 anos, mas vai batendo o IPCA, né? Se nós olharmos os últimos 5 anos, acaba perdendo para o CDI e acaba perdendo para o IPCA, mas isso acontece porque esses gráficos aqui, ele precisa de ajuste, porque o GARI 11 ele se tornou uma excelente alternativa ali no meio de 2023, né? Porque para trás ele não era um bom ativo, porque ele só tinha 5 imóveis, né? Mas do meio de 2023 para cá ele se tornou esse fenômeno aí de subida, de valorização e de rentabilidade, certo? Então, para você que é investidor, tem que prestar atenção nisso. Não pode se empolgar só com os valores de venda. Você tem que perguntar ao gestor o que é que ele vai fazer com o dinheiro. O que vai fazer com o dinheiro é muito mais importante do que vender bem. Porque esse dinheiro na mão, em cenário de Selic subindo, inflação subindo, isso não é bom, certo? Então aqui a minha opinião, eu sei que vocês vão ver opiniões muito mais empolgadas, né? Mas meu objetivo aqui é sempre ser sincero com vocês, trazer informações sinceras, também quando eu dou respostas aí que vocês fazem, perguntas, eu sempre respondo de forma bem sincera para vocês, certo? Então, agradeço vocês que ficaram aqui até o final. Deixe o seu comentário. Se você não é seguidor aqui do canal, segue o nosso canal, no intuito que nós venhamos crescer ainda mais com essa comunidade de fundos imobiliários. Valeu! E até o próximo conteúdo aqui do canal.